Você já deve ter ouvido falar sobre as intenções de explorar o petróleo próximo à foz do rio Amazonas. É a polêmica em torno da margem equatorial. Mas o que é a margem equatorial? O Brasil realmente precisa explorar esse petróleo? Quem é que vai ganhar com tudo isso? E quais são as consequências e os riscos de explorar petróleo nessa região? Olá, gente, eu sou o Jefferson Schoma. Fica aqui no canal Ecologia Marxista que eu vou te explicar tudo sobre a exploração de petróleo na Amazônia brasileira. Mas aonde fica a margem equatorial? É essa região toda aqui, que se estende da costa do Amapá, passando pelos estados do Pará, Maranhão, Piauí, Ceará e vai até o Rio Grande do Norte. Como você pode ver, a margem equatorial abrange toda a costa da Amazônia brasileira. Mas por que será que eles querem explorar petróleo nessa região? Olha, antes de começar essa explicação, eu vou pedir para você curtir e se inscrever aqui neste canal. Vamos fortalecer o único canal do YouTube que explica a crise climática a partir de um enfoque marxista e anticapitalista. Vamos lá, gente. O motivo para abrir a exploração de petróleo na Amazônia veio quando foram descobertas, em 2015, imensas jazidas de petróleo no litoral da Guiana e do Suriname, pela petroleira ExxonMobil dos Estados Unidos e também pela Total, que é uma petroleira francesa. Existem previsões de que em 2032 a produção de petróleo pode atingir 1.800.000 barris por dia. E essa mesma formação geológica se estende também pela costa norte brasileira. Ao que tudo indica, também há bastante petróleo aqui no Brasil. Ninguém sabe exatamente, mas estima-se que as reservas potenciais aqui no Brasil podem ser de 10 a 30 bilhões de barris de petróleo. Gente, isso é muita coisa, considerando que o Brasil tem aproximadamente 16 bilhões de barris de petróleo de reservas. No Brasil existem 45 blocos de exploração de petróleo na margem equatorial, mas todos eles foram leiloados em 2013. Hoje a Petrobras detém 16 desses blocos e vai explorar mais da metade deles com a petroleira Shell. E a Shell tem outros 11 blocos. Além disso, muitas outras petroleiras privadas detêm o restante dos blocos da margem equatorial. Então a gente já viu que não se trata da exploração de um único bloco, como estão falando por aí. O que está acontecendo é o seguinte: a Petrobras pressiona pela autorização do IBAMA para perfurar o Bloco 59, que fica a 160 quilômetros da costa norte do Amapá. Esse seria o primeiro de todos esses blocos a ser explorado. Mas até agora a Petrobras não comprovou ao IBAMA que poderia conter algum tipo de vazamento de petróleo na região. Por isso não teve a licença ambiental liberada, pelo menos até agora. Os critérios do IBAMA são técnicos e bem rígidos, e o principal instrumento é a chamada Avaliação Ambiental de Área Sedimentar, a AAS. Esse é um instrumento que oferece dados mais completos sobre os possíveis danos ambientais ocasionados pela exploração de petróleo. É completo porque é realizado um estudo em toda a bacia sedimentar, e não só num pedaço dela, e também porque envolve maior participação pública. Mas a polêmica e o debate todo não se reduz à exploração do Bloco 59. A verdade é que a liberação desse bloco vai gerar um efeito cascata, permitindo que outros blocos também sejam liberados para a exploração. Outras petroleiras estrangeiras já tentaram a licença ambiental junto ao IBAMA para explorar lá petróleo na região, como é o caso da francesa Total. Mas elas não conseguiram atender todos os critérios ambientais que são exigidos pelo IBAMA. Agora é a Petrobras que tenta abrir esse caminho, que será aproveitado também por outras petroleiras estrangeiras interessadas no petróleo da região. Mas por que explorar petróleo nessa região é algo tão preocupante? Olha, um dos itens mais controvertidos do processo de licenciamento ambiental do IBAMA está relacionado aos cenários de um eventual derrame de petróleo na região. Os planos da Petrobras não prevêem que o petróleo chegue até o litoral do país, porque a petroleira alega que a força da corrente norte do Brasil tende a levar o óleo derramado para o mar da Guiana Francesa e do Suriname, chegando até as ilhas do Caribe, como se isso já não fosse algo extremamente grave.
Mas não é bem assim essa história de que algum vazamento não vai atingir o Brasil. A questão é muito mais complicada. Essa parte do litoral do Brasil é influenciada por processos naturais que são determinados principalmente pela combinação de 4 grandes forças naturais: a corrente norte do Brasil, os ventos alísio, a vazão do rio Amazonas e as macromarés que tem nessa região. E a gente vai explicar tudo isso agora. Essas forças naturais se influenciam mutuamente. A circulação da corrente norte do Brasil é em direção ao Caribe, mas os ventos alísios sopram para a costa brasileira. E não se pode ignorar o papel das macromarés típicas dessa região. A variação dessas marés é enorme, pode chegar até 8 metros, uma das maiores variações de maré do mundo. Por fim, a vazão do rio Amazonas é colossal, principalmente na época de chuvas, quando o rio está cheio. Mas durante as secas, especialmente quando elas se intensificam, como está acontecendo agora, essa vazão diminui, e diminui muito. Ou seja, o óleo derramado a 200 quilômetros da costa pode sim chegar no litoral da Amazônia. Pode inclusive chegar na foz do rio Amazonas. Até porque eles querem explorar o petróleo praticamente na frente da foz do maior rio do mundo. Mas nada disso é levado em conta nos estudos da Petrobras. É necessário muito estudo científico, muito recurso para entender bem toda essa hidrodinâmica. Mas infelizmente, aqui no Brasil, não se faz isso, não se investe em ciência. E outro problema é que essa região abriga todo um sistema ecológico extremamente sensível. E aí, você já ouviu falar da Amazônia Azul? A Amazônia Azul é essa parte da costa da Amazônia que abriga extensos manguezais do Amapá, passando pelo Pará, até chegar no Maranhão, e compõe mais de 80% de todos os manguezais brasileiros. É a maior faixa contínua de manguezais do planeta. Nesses manguezais existem 23 unidades de conservação que ocupam 85% desse ecossistema. A maioria são reservas extrativistas marinhas, que asseguram o sustento de inúmeras comunidades tradicionais que vivem da pesca tradicional. Também tem muita terra indígena por aqui. Olha, eu conheço uma parte dessa região, que abriga uma enorme diversidade ecológica e cultural, onde vive um Brasil que o Brasil simplesmente não conhece. Esses manguezais são um enorme viveiro para inúmeras espécies marinhas, e eles também desempenham um papel fundamental na captura do dióxido de carbono, o CO2, um dos principais gases de efeito estufa. Olha só, cada hectare de manguezal é capaz de sequestrar 2 vezes mais carbono do que um hectare de floresta da floresta amazônica. Ou seja, os manguezais amazônicos capturam o dobro de carbono do que é capturado pela floresta tropical. E se a gente quer ter algum futuro, a gente vai precisar preservar eles e também preservar a floresta. Além disso, os manguezais são uma linha de defesa contra a elevação dos níveis dos oceanos. Segundo as projeções do IPCC, o painel de mudanças climáticas da ONU, até 2100 haverá um acréscimo de 20 centímetros do nível do mar na América do Sul, talvez ainda mais. A vegetação costeira dos manguezais ajuda na proteção da subida do nível do mar, amortecendo a energia das ondas e também das marés. Mas todo esse sistema ecológico é extremamente sensível e pode ser destruído com o derrame de petróleo. Como eu já expliquei, a dinâmica da vazão das marés e os ventos alísios podem carregar o óleo vazado de qualquer plataforma para a costa, resultando num enorme desastre ambiental e na liquidação desses delicados ecossistemas. Além disso, pode destruir com os meios de vida dessas comunidades de pescadores tradicionais e indígenas que vivem nessa região. Mas não é só isso que a exploração do petróleo na região ameaça. Em 2016, foi descoberto um grande sistema de recifes amazônicos, que fica localizado a aproximadamente 200 quilômetros à costa. Esses recifes amazônicos estarão bem próximos das plataformas de petróleo. Como essa descoberta é recente, não deu tempo ainda da gente estudar esse complexo sistema de recifes. E nem sabemos o seu tamanho e sua exata estrutura. É como queimar livros antes da gente ler. Mas a gente sabe que qualquer vazamento de óleo que atinja os recifes amazônicos comprometeria toda a sua estrutura, afetando
toda a cadeia alimentar marítima e sua provável relação, interface aí com os manguezais da Amazônia Azul. Eu ainda lembro que em agosto de 2019, imensas manchas de óleo chegaram até o litoral do Nordeste brasileiro e atingiram 11 estados. Foi um desastre enorme e até hoje ainda não se sabe quem são os verdadeiros culpados por esse crime. Você realmente acredita que as petroleiras estão preocupadas com a preservação de todo esse ecossistema? Nem a Petrobras tem essa preocupação, até porque é uma empresa que está totalmente desnacionalizada, que vai procurar atender a lógica imediatista e de lucros dos seus acionistas privados. E a gente vai ver isso agora. Muita gente está falando que a exploração do petróleo da margem equatorial é para garantir a soberania do país e trazer maior desenvolvimento e benefícios sociais. Esse discurso, gente, é bem surrado e já foi usado para justificar a construção da hidrelétrica de Belo Monte, lá no Rio Xingu, bem no meio do coração da Amazônia. Mas Belo Monte só trouxe desgraça, problemas sociais, destruição da floresta e expulsão de populações ribeirinhas dos seus antigos territórios. A verdade é que Belo Monte é uma desgraça, não serve para nada. Sua produção de energia é completamente desprezível. Olha, deixa aqui nos comentários se você quer que eu faça aqui no canal um episódio sobre a tragédia que foi a construção de Belo Monte. Eu acho que vale a pena. Mas voltando aqui, esse discurso surrado também foi usado para justificar a exploração do pré-sal. E olha só, já faz mais de 10 anos que o petróleo do pré-sal está sendo explorado. E eu te pergunto, o Brasil melhorou por causa disso? A desigualdade social, os problemas sociais, os empregos, direitos sociais, serviços públicos, saúde e educação melhoraram? E tem um outro problema, a expansão dessa nova fronteira petrolífera na Amazônia vai se dar no marco da total desnacionalização da exploração e produção de petróleo aqui no Brasil. Saiba agora por que o petróleo não é mais nosso. Em 1997, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, a Petrobras perdeu o monopólio do petróleo, assegurado pela Constituição, ou seja, o direito exclusivo de explorar petróleo no Brasil. Mas você pode até dizer, mas agora tem mais concorrência e o preço da gasolina vai diminuir. A questão é que não tem concorrência no capitalismo monopolista, e muito menos na indústria do petróleo, que é monopolizada pelas 7 irmãs, entre elas a Royal Dutch Shell, que está pressionando agora pela exploração do petróleo da margem equatorial. Inclusive, o presidente Lula realizou uma reunião com os executivos da petroleira durante a sua visita em Nova York, poucas horas antes de discursar na ONU. Gente, a própria Petrobras se tornou uma empresa de capital misto, cuja maioria das ações está nas mãos de investidores estrangeiros. É essa gente que pressiona pela exploração do petróleo na Amazônia. Eles só querem ganhar mais dinheiro e impedem que a Petrobras possa desenvolver novas tecnologias de energia renovável. Mas além disso, tivemos inúmeros leilões de campos de petróleo, inclusive do pré-sal, como o leilão do Campo de Libra, o maior do país, vendido para as multinacionais por um valor que correspondeu a 1% do seu valor real. E como eu já disse, os próprios blocos da margem equatorial estão todos vendidos. E para finalizar a lista do entreguismo que nos levou ao fundo do poço neocolonial, eu ainda cito os planos de desinvestimento e vendas de ativos da Petrobras, como a venda, por exemplo, da BR Distribuidora e das refinarias. Isso obriga o país a exportar óleo cru e a importar petróleo refinado. Apesar de toda essa conversinha desenvolvimentista, a exploração do petróleo da margem equatorial vai representar mais um saque dos recursos energéticos do Brasil pelo imperialismo mundial e vai ainda detonar mais com o meio ambiente e com o clima da Terra. Gente, atenção, tem um novo tipo de negacionista no ar. E não é só aquele sujeito tosco que acredita em teorias da conspiração ou daquele sujeito que acha que o aquecimento global é papo furado de quem conspira contra o desenvolvimento do país. Tem um novo tipo de negacionista, e esse novo tipo de negacionista acha que ainda temos tempo e que, portanto, podemos lançar toneladas de carbono na atmosfera. Mas não temos tempo, não.
A gente está numa situação de emergência climática. A ciência registra a maior concentração de dióxido de carbono dos últimos 800 mil anos. 2023 e 2024 foram os anos mais quentes já registrados e estamos ultrapassando o limite de 1,5 graus Celsius definido lá pelo Acordo de Paris. Catástrofes como as enchentes do Rio Grande do Sul, a seca que atingiu todo o Brasil e as queimadas que se alastraram pelo país são provas da gravidade da situação. Mas isso é só o começo de uma situação que pode ficar ainda muito pior. A gente está num momento da história na qual a humanidade nunca se deparou. E mesmo assim, os governos de todo o mundo querem continuar explorando o petróleo até a última gota. Olha, eu já falei sobre isso no episódio sobre o capitalismo fóssil aqui nesse canal. Vai lá na descrição e assista o vídeo. A exploração da margem equatorial vai adicionar ainda mais gases de efeito estufa na atmosfera, agravando ainda mais o aquecimento global. Eu vou deixar aqui na descrição um cálculo, um estudo, que foi feito pelo Instituto de Energia e Meio Ambiente, que mostra o seguinte: se todo esse petróleo da margem equatorial for queimado, a gente vai despejar na atmosfera entre 4 bilhões a 13 bilhões de toneladas de dióxido de carbono. Essa é a emissão feita pelos Estados Unidos e também pela China em 2020. Acontece que tem muito político poderoso de olho nos royalties do petróleo, mas a gente precisa lembrar que esses recursos não são usados para melhorar a vida da população, e principalmente da população local, e trazem só corrupção, violência e mais desigualdade. Já o governo do presidente Lula está querendo explorar a margem equatorial porque isso vai dar um respiro nas contas públicas, que estão asfixiadas pela política neoliberal de austeridade fiscal. Gente, a partir da próxima década, o petróleo vai perder importância com a emergência das energias renováveis. E o Brasil precisa tomar outro caminho e investir pesado na transição energética. Mas não é isso que está sendo feito. A Petrobras, por exemplo, prevê investir nos próximos 5 anos 3 bilhões de dólares na exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. E pode investir futuramente mais outros 56 bilhões de dólares na exploração do petróleo. Esses recursos poderiam tranquilamente ser investidos na pesquisa e na produção de energia renovável. A Petrobras poderia ser convertida de fato numa empresa de energia renovável a médio prazo, como o governo aí gosta de dizer. Agora, para isso acontecer, seria preciso nacionalizar todos esses recursos energéticos do país, inclusive o petróleo e a produção de energia elétrica, para usar essa renda e garantir investimentos em pesquisas científicas e na transição energética. A questão é a seguinte: o país não vai fazer nenhuma transição energética enquanto os capitalistas e acionistas privados mandarem nas empresas de energia. Essa turma, gente, é inimiga do clima. Petróleo na Amazônia, não. Olha, se você gostou do vídeo, dá aquele like aí e não esquece de compartilhar o vídeo com a galera. Então, gente, até a próxima!